E aí, turma, Deus abençoe sua vida. Esta é a aula 9, Resolvendo Problemas na Célula, parte 2, a partir da página 43. Nós dividimos a aula 9 em duas partes, para ficar bem tranquilo, para a gente falar bem devagar sobre os assuntos. Estamos na página 43, aula 9, parte 2. Como aconselhar? Bom, em algumas situações você vai ser levado a momentos de aconselhamento básico, aconselhamento simples. Questões simples, porque você já sabe que pode encaminhar e consultar os seus líderes nas situações. Mas vão acontecer algumas coisas que você vai precisar fazer pequenos momentos de aconselhamento. E para isso, a Bíblia e a nossa igreja e este treinamento está te levando a pensar em alguns princípios de aconselhamento. O primeiro princípio de aconselhamento, o mais importante de todos, é a presença do Espírito Santo em sua vida. Deus garante que Ele está com você, em você, vivendo em você. O Espírito Santo é total orientador. O Espírito Santo é o total consolador. Algumas palavras relacionadas ao Espírito Santo têm a ver também como conselheiro. João 14, 26, Jesus diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo é o conselheiro dentro de você, quando você for aconselhar. O Espírito Santo é a orientação de Deus através da sua vida como um canal para cuidar das pessoas e aconselhar as pessoas. Saiba que não são aconselhamentos gravíssimos de coisas totalmente complicadas, mas se você tiver os princípios, nas pequenas coisas, nas primeiras coisas, você saberá como agir. Primeiro, o Espírito Santo vai te orientar e depois a gente vai ver agora alguns princípios, algumas atitudes simples. Mas antes da gente falar sobre essas atitudes, eu peço principalmente que você preste atenção no que eu vou dizer. Ninguém formado em aconselhamento, ninguém formado em psicologia, doutor, pós-doutor, PhD em psicologia, substitui você no aconselhamento da sua célula. Se você chamar um profissional de fora, esse profissional não vai substituir o seu valor, o seu poder de amor que você tem pela sua célula, porque você é o líder deles. Você é a pessoa que se reúne com eles toda semana, você é a pessoa que entra em contato com eles, você é a pessoa que liga para eles. Você, em muitos casos, foi a pessoa que evangelizou aquela pessoa. Foi você que cuidou dela, que pegou na mão dela. É você que sabe o nome dela, você que sabe onde ela mora, que sabe o telefone. É você que sabe os textos, é você que sabe a história, é você que ouve aquela pessoa se abrir na célula toda semana. Então, você é a melhor pessoa para cuidar dela. Não substitui, se ela tiver um PhD, um psicólogo, um doutor em qualquer coisa, não substitui a pessoa que você é, o valor que você tem para ela. O que ela precisa de aconselhamento, você tem. O que ela precisa de orientação, você tem, que é você, que é a sua pessoa, que é o seu olhar, que é o seu sorriso, que é o seu ouvido, porque você é o líder dela. Você é a pessoa que tocou na vida dela e é a pessoa que vai tocar na vida dela quando ela estiver precisando de atenção, estiver precisando de conselho, estiver precisando de orientação. Então, nada substitui. Por mais que eles sejam atendidos por um grande profissional, nenhum deles substitui você, o seu amor, a sua presença, o seu carinho, a sua importância na vida delas, tá bom? Não se esqueça isso. O que fazer ao aconselhar? Você vai chamar uma pessoa, essa pessoa vai estar sendo orientada por você em qualquer momento, a sós. Em primeiro lugar, você vai orar, você vai regar aquele aconselhamento com oração. Você vai levar aquela pessoa num momento de oração. Conversando com ela, você vai iniciar, vamos orar? E ali você ora, ou ela ora, dependendo da situação, você começa aquele papo com oração. Em segundo lugar, você vai ouvir, nunca fale antes de ouvir, não deduza as coisas, não interprete as coisas. Ouça tudo o que a pessoa disser e, se necessário, interrompa para fazer perguntas. Deixe a pessoa falar até ela esgotar o que ela tem a dizer. Deixe a pessoa passar todos os lados do problema. Deixe a pessoa passar todas as situações. Pergunte mais coisas que ela não disse, ok? Mas no finalzinho nós vamos falar um pouquinho sobre duas versões, sobre mais pessoas estarem envolvidas, você precisa ouvir também o outro lado. Mas se você está conversando com alguém, ouça
tudo que ela tem a dizer. Não interrompa. Pergunte mais coisas que ela não disse, que ela deixou sem contar. Não saia num aconselhamento, nem entre no aconselhamento disposto a ouvir só uma parte da história e tentar conversar sobre a superfície, tá bom? Ouça até o final e pergunte. Pergunte tudo o que for necessário para você compreender com mais detalhes. 4. Procure saber o que a Bíblia diz sobre aquilo. Você não precisa ter um conhecimento total da Bíblia e saber toda a Bíblia de cor, mas você já conhece as regras da palavra de Deus, você já conhece os princípios da palavra de Deus. Então você precisa ter pelo menos orientações da Bíblia para dar para aquela pessoa sobre aquele assunto. O que a Bíblia fala sobre aquilo? Você pode pesquisar. Você pode pesquisar a sua mente, a sua memória, mesmo que você não saiba o endereço do texto bíblico, você pode colocar o texto bíblico ali na procura, procurar aquele texto, leia os textos bíblicos com a pessoa ao lado dela, cite aqueles textos bíblicos com clareza, explicando que o texto bíblico é a obediência à palavra de Deus. Quando ela obedece aquele texto, ela tem a solução daquele problema. Deixe claro que quem está falando naquele texto é Deus e não você. É o Senhor que está orientando, está dando a ela uma ordem e não é a sua opinião, ok? Número 5. Expõe o diagnóstico. O que é isso? Olha, eu quero resumir essa situação da sua vida dessa forma. É o seguinte, você tem uma questão X, se soluciona com Y através da palavra de Deus. É dessa forma que as consequências, se você obedecer, vão ser assim. Se você obedecer, isso vai solucionar. É preciso paciência, é preciso fé, é preciso aguardar em Deus. Bom, então, tendo orado com a pessoa no início, tendo ouvido a pessoa bastante, e depois de ouvir, você ter perguntado para ter toda a clareza da situação, e depois de ter orientado a pessoa no que a Bíblia diz, mesmo que você não saiba todos os textos, mas que você tenha procurado orientar ela no princípio da palavra de Deus, que você já conhece, que você sabe o que a Bíblia fala sobre aquilo, você vai expor o diagnóstico. O que é isso? Você vai resumir a situação dela e falar para ela, bom, esse é o seu caso, essas são suas decisões, a palavra de Deus fala sobre isso, o que você necessita fazer é isso, sempre orientando a pessoa a fazer orando. Você precisa orar, você precisa esperar, você precisa procurar, você precisa perguntar, você precisa se decidir, sempre deixando a pessoa tomar as decisões a partir da orientação que você deu da Bíblia. O diagnóstico é isso, é você resumir a situação e mostrar para ela novamente o quadro e a solução. Mas, além disso, você precisa estabelecer algumas atitudes práticas. Por exemplo, o que você precisa fazer hoje, o que você precisa fazer dentro da próxima semana, o que você precisa esperar, o que você precisa procurar, o que você precisa ir, fazer, realizar, sempre com atitudes práticas. E levando a uma decisão concreta. Não deixe a pessoa sair de lá no mundo das ideias, tipo assim, realmente a Bíblia tem me orientado a esperar, então vou esperar. Não, sempre leve aquela pessoa a tomar uma decisão concreta. Você vai agir dessa forma, você vai fazer dessa forma, o que você vai decidir, como será realizado, sempre com prazos, sempre com horários, sempre com formas, atitudes, dê a ela conselhos práticos, conselhos praticáveis, com atitudes concretas. E enfim, quando encerrar aquele momento, você vai fazer uma oração, vai se despedir da pessoa, mas você vai fazer um acompanhamento, você não pode deixar aquela pessoa de lado. Você vai deixar claro para ela que você vai acompanhar aquele caso, vai continuar conversando com ela, orando com ela, você vai continuar perguntando como saiu, como as situações aconteceram, quais foram os resultados, se ela está bem, se ela está indo bem naquela decisão, se Deus tem dado a solução e ela tem seguido as orientações de Deus. Ok? Então são passos, são 8 passos, não são difíceis de você lembrar, porque é orar, ouvir e perguntar, orientar na Bíblia, dar um diagnóstico e dar situações práticas e concretas para a pessoa tomar. E depois fazer um pequeno acompanhamento de saber como estão as situações e continuar acompanhando aquela pessoa. Simples. Não tenha medo. O Senhor está com você, como eu já disse, o Espírito Santo é o teu orientador, é o teu conselheiro.
E não se esqueça que todas as histórias têm no mínimo 2 lados. Se for necessário, é importante você marcar um momento, não estar tratando com aquela pessoa naquele momento, marcar um momento com outras pessoas que estão envolvidas na situação ou com as autoridades, os líderes que estão sobre você, para que outras pessoas também ouçam a situação e possam dar alguma solução necessária. E acima de tudo, você vai fazer um voto com Deus, um voto seríssimo que tem a ver com a responsabilidade da sua liderança, o voto de sigilo absoluto sobre o que você ouviu. Sigilo. Você não vai contar aquela situação para ninguém sem autorização da pessoa. Você não vai abrir aquela situação para ninguém sem autorização da pessoa, a menos que ela peça, a menos que ela deixe, a menos que ela autorize. Você vai guardar sigilo sobre aquela situação, ok? Então, é no nosso pensamento uma situação difícil aconselhar. É no nosso pensamento uma situação assim, para alguns talvez até impossível, mas é simples pela palavra de Deus. Primeiro, porque você vai estar fazendo o que a Bíblia já te orienta. E segundo, porque você resumidamente vai ouvir, vai perguntar, vai orientar pela Bíblia, vai fazer um diagnóstico, vai simplesmente resumir a situação, mostrar à pessoa o que fazer, levar essa pessoa a tomar decisões práticas e ir acompanhando para ver como foi, como ela está, tá bom? Deus abençoe sua vida, que você seja um grande conselheiro e não temas, o Senhor está contigo nessa situação. Faça os exercícios, devolva para mim e assim que você devolver, até a próxima aula. Deus te abençoe.